Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Vamos hoje fazer uma reflexão a respeito dos objetos que foram colocados por ordem de Deus dentro da Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. É muito importante, tem revelações maravilhosas a respeito então desta ordem dada a Moisés por Deus. Então, nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, como nos revela Hebreus capítulo 9, versículo 4. Êxodo capítulo 25 e 21 também nos falam disso. Capítulo 16 de Êxodo 33 a 34 e também Números 17 a 10, que também nos falam. Vamos ver então Levíticos 16, 33 a 34 nos diz assim: Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Levíticos 17, 10 nos fala assim: O Senhor disse a Moisés: Tome o bordão ou a vara de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal aos filhos rebeldes. Não era só a arca que representava então o Senhor Jesus Cristo, aquele a quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como nós vimos. Os objetos da arca também nos dão algumas revelações adicionais. Elas representam então 2 figuras distintas: Deus, a divindade, e o Senhor Jesus Cristo. São também 3 artigos em uma única arca, e cada artigo pode ser visto como uma revelação de cada uma das 3 pessoas da divindade. Cada artigo apresenta então características e simbolismos de cada uma das pessoas da Trindade. Por exemplo, as tábuas da lei, nós temos a figura de Deus, o Pai, o legislador. A lei foi dada através da sua voz. A lei simbolizava, então, a sua autoridade, o seu poder, que são atributos do Pai. Já o vaso de ouro com o maná nos remete, então, a Deus Filho, que é o pão da vida e o pão que desceu do céu, segundo João, capítulo 6, versículos 48 a 50, que nós também já falamos. A vara de Arão que floresceu é uma figura de Deus Espírito Santo, pois na vara de Arão nós observamos o princípio de gerar vida e frutificar, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Em segundo lugar, podemos ver que os objetos da arca representam a Jesus Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como nós vimos em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pois se manifestou ele a todos nós como, primeiro, o caminho, aqui representado pelas tábuas da lei, como a verdade, aqui representado pelo maná, e como a vida, representado pela vara de Arão que floresceu. Então, todos os itens dão o testemunho da sua divindade plena. Devemos estar ciente de que tudo aquilo que foi cumprido em Cristo, o cabeça, deve também ser cumprido em seu corpo, a igreja. Cada item da arca nos revela algo a respeito do caráter de Cristo e de seu ministério, para e através do seu corpo, a igreja.
O texto bíblico de Êxodo 25, versículos de 16 e 21, nos fala algo muito importante, que Deus ordenou a Moisés que colocasse dentro dela o testemunho que ele haveria de lhe dar. O testemunho, então, foi guardado dentro da arca. A palavra testemunha, nesse contexto, equivale a aliança. Por isso, a arca também é chamada de Arca do Testemunho. Então, o testemunho eram as palavras da aliança de Deus para Israel, que são as tábuas da lei, também chamada as tábuas da aliança, que nós veremos então a partir de amanhã cada um dos seus itens e quais são então o simbolismo que eles caracterizam e como nós podemos então aprender a respeito das tábuas da lei, do maná e também da vara de Arão que floresceu. Amanhã nós vamos fazer então minuciosamente o estudo desses 3 itens. Que Deus abençoe você. Guarde esse testemunho. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.